2, 1, gravando. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. No ar, o Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet, no site www.boasnovas.tv. Uma alegria cada dia que a gente pode estar aqui com vocês para compartilhar temas que normalmente informam, orientam e edificam a nossa vida. Bom, poder dizer para vocês que se nós chegamos até você com uma programação de qualidade, com informações que edificam e que fazem até companhia para você onde você está, é porque nós temos um exército de pessoas que nos ajudam nessa missão. São os nossos semeadores de boas novas, aqueles que decidiram no seu coração orar pela Boas Novas e ajudar a Boas Novas a vencer os seus desafios. Querido semeador, muitíssimo obrigada pela sua visão. Saiba que a sua colaboração, que a sua oração fazem toda a diferença para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Você que ainda não é um semeador, mas que tem o propósito de também ser um missionário, tem um propósito de poder abençoar vidas, vem fazer parte desse exército. Seja você também um semeador. Olha só, muitas vezes você não pode ir até uma penitenciária, até uma prisão, falar de Jesus. A Boas Novas chega lá. Você nem sempre pode ir num hospital para poder levar a mensagem de salvação. A Boas Novas chega lá. E quando você semeia, você está chegando em todos os lugares através dessa missionária. Seja um semeador. Liga agora, 2126-300, ou entra no nosso site e vem você também fazer parte deste exército. Que Deus abençoe você, abençoe a sua decisão e abençoe também aqueles que já são semeadores. Eu acredito firmemente no poder de Deus. Creio que Deus é capaz de transformar vidas. Ele é capaz de operar curas. Ele sara a nossa alma e sara também o nosso corpo. Mas é verdade que muitas vezes, quando nós nos deparamos com situações decorrentes desse poder sobrenatural de Deus, às vezes nós nos tornamos céticos. Nem sempre nós acreditamos que essas situações são reais, que elas são verdadeiras. Mas o poder de Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Você acredita nisso? No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos compartilhar com você, para a edificação de todos nós, histórias impactantes dessa ação sobrenatural e transformadora de Deus. Veja o nosso informativo e participa conosco. A Bíblia diz que somos transformados de glória em glória. No original grego, a palavra transformados traduz metamorfose. A metamorfose é uma transformação completa. Muitos pensam que basta adaptar, mas a Bíblia não diz que somos adaptados, e sim transformados. Aquele que é transformado é constante em sua palavra e atitudes. É notável a transformação em sua família. Ele reflete seu ministério, autoridade e em tudo o que faz vai bem. Em suas atitudes são pensadas, não é agressivo ao falar, não se junta em meio a rodas de fofocas, antes se preocupa com o crescimento do reino. O cristão deve ter prazer em falar de Jesus, da Bíblia, do Evangelho e dar testemunho de transformação, o que Deus fez em sua vida. É isso aí. Para a gente é sempre uma alegria especial poder compartilhar com você aquelas questões da ação do poder de Deus. Você acredita em milagres? Essa é uma pergunta que a gente já tem colocado no ar várias vezes. E hoje a gente vai compartilhar com você histórias maravilhosas da ação do poder de Deus. Aqui conosco, para conversar sobre esse tema e trazer suas histórias para vocês, primeiro o pastor Robson Steines. Ele é pastor, missionário, é também cantor. Ele é ex-gay e hoje é casado e pai de 4 filhos, né? Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente para compartilhar a sua história, pastor. Eu que agradeço, Celeste. É uma honra estar aqui na TV Boas Novas para passar esse poder sobrenatural de Deus, passar o que esse Deus pode fazer quando uma pessoa
se dispõe a ser dele. Verdade, né? É super oportuno a gente poder conversar com o senhor hoje aqui, especialmente no momento onde se fala tanto da questão do homossexualismo, né? Colocando até essa questão como uma questão indiscutível, como sendo uma questão absolutamente natural, mas a gente vai conversar sobre isso hoje. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Perfeito. E também conosco o Rodrigo Hassandan. Espero que eu tenha acertado o nome. Acertei? Rodrigo, ele é evangelista na Igreja Evangélica Central de Palmital, em Rio das Ostras, aqui no Rio de Janeiro. Ele tem uma história incrível também. Ele quebrou o pescoço em 2 lugares e não preciso dizer que ele sobreviveu, porque ele está aqui hoje com a gente para contar essa história. Muitíssimo obrigada. Amém. Obrigado vocês pela oportunidade de poder passar um pouco daquilo que Deus fez na nossa vida, né? E o tema de hoje, ele bate certinho com aquilo que Deus fez, é o poder de Deus na nossa vida, né? Sinto-me honrado e é um prazer estar aqui. Você acredita que a sua cura, ela é decorrente de ação sobrenatural de Deus? Com certeza. É a própria mão de Deus em ação. Perfeito. Vocês conheceram o Evangelho ao longo da vida de vocês ou vocês já eram de família evangélica? O senhor, pastor, já era de família evangélica? Não, não era de família evangélica. E, inclusive, minha família, eu sou oriundo de... Parte da minha família era budista e parte espírita. E eu fui a primeira pessoa a aceitar Jesus na minha família. Logo depois, uma prima minha aceitou Jesus. Eu aceitei a Jesus, não permaneci na igreja. E logo depois essa minha prima aceitou Jesus, ficou evangélica, né? E depois Deus fez essa obra extraordinária na minha vida, me tirando das trevas, me tirando das mãos de Satanás. Com que idade você conheceu Jesus? Eu conheci Jesus com 22 anos. 22 anos. Eu ia fazer 23 anos. Eu comecei a prática homossexual com 12. Vivi toda a minha adolescência, juventude, na homossexualidade. Até que conheceu Jesus. E você, Rodrigo? Deus sempre teve uma chamada muito grande na minha vida para atravessar a fronteira, pregar para a multidão, aquela coisa toda. Mas você já vinha de família Não, evangélica? e aí eu aceitei, depois que eu aceitei Jesus, Deus tinha essas promessas na minha vida. Com que idade você aceitou Jesus? Foi com 18. 18 anos. E como é que aconteceu isso? Como é que foi esse teu primeiro contato com o Evangelho? Na verdade, eu passei a caminhar para a igreja através do meu pai, né? Meu pai era alcoólatra e eu não conhecia nada de igreja, de evangélico, nada disso. E conforme eu vi ele caminhando e havendo mudança, aí eu falei, esse negócio é bom, eu vou lá também. E passei a caminhar, aceitei Jesus junto com a minha esposa. Desculpa, você tinha que idade? Tinha 18 para 19 anos. E Deus tinha feito várias promessas, né, de coisas grandes na minha vida. Eu comecei a caminhar, as coisas foram muito depressa mesmo. Só que eu, muito novo, eu não tinha uma estrutura, né? E por alguns motivos eu acabei me afastando do Evangelho. E aí que veio a cobrança de Deus. O seu na minha pai, vida. ele frequentava a igreja, mas ele já tinha uma decisão ao lado de Cristo? Ele era um cristão? Não. Meu pai, através de um homem que convidava ele para levá-lo à igreja, ele passou a caminhar e eu comecei a notar mudança na vida dele. E aquilo me chamou a atenção. Por incrível que pareça, eu não fui evangelizado. Eu não fui, se eu fui na vida, eu não lembro. Eu sei que eu fui para a igreja através da atitude de alguém. Um rapaz que levou meu pai para a igreja, eu vi a mudança e quis ir também. Seu pai teve mudanças mesmo sem aceitar Jesus? Teve, ele era alcoólatra, né? E passou a caminhar, teve aquele processo todo para se livrar do alcoolismo e até hoje ele está na igreja, graças a Deus. Bacana. E você foi acompanhando seu pai, foi ouvindo a palavra de Deus e começou... Na verdade, eu aceitei Jesus no mesmo local que meu pai ia. Depois Deus Era uma igreja? Era uma igreja. Depois Deus me orientou a ir para uma outra igreja, eu fiquei congregando ali e as coisas começaram a acontecer muito depressa, né? O que começaram a acontecer muito depressa? É novo convertido, acabou de aceitar Jesus, mas você já está pregando que parece que tem 10, 15 anos na igreja, sabe?
tá no morro pregando, tá na rua. Então foi tudo muito rápido, conforme Deus já vinha prometendo. Só que eu me afastei. Muito novo, me afastei. E por que você se afastou? O que, Olha, que foi que fez com que essa chama desse primeiro amor se apagasse, assim, e você se afastasse? É uma coisa até que acontece com muita frequência, não é verdade? Acontece com muitos jovens. Muitos jovens, né? Na maioria dos casos, acontece quando esse jovem nasce num berço evangélico e não tem experiência nenhuma secular e acaba se enveredando nas coisas mundanas. Pois No é. caso dele, não foi porque ele não nasceu em berço evangélico, mas no meu- se converteu novo também. Mas muitas vezes acontece isso, né? As pessoas têm um encontro com Cristo, esse fogo que realmente acontece com a gente, né? No primeiro momento que a gente conhece Jesus, é um negócio tão impressionante, tão impactante na vida e a gente vai, às vezes, sem se aprofundar na palavra e daqui a pouco esfria. O que fez você esfriar? E no momento que eu aceitei Jesus, passei a caminhar, comecei a pregar, né? Tudo eu e Deus. Nunca tive alguém para sentar comigo e falar, ó, é assim que se faz um esboço, é assim que se prega. Não, foi sempre eu, o Espírito Santo. E durante uns 2 anos, mais ou menos, eu fiquei pregando, fazendo a obra do Senhor. E por uma falha, né, de alguém na igreja, importante, por um exemplo daquela pessoa, eu muito jovem, vendo aquilo, novo convertido, acabei desanimando, né, através da inspiração a ser infiel que aquela pessoa passou. Eu falei, poxa, não dá, eu não vou ficar aqui. Aí nessa de procurar outro lugar para ir, acabei me afastando. Foi quando passou-se alguns anos e eu me acidentei, quebrando o pescoço. Eu queria só aproveitar o que você acabou de colocar aqui, né? Porque eu acho que é fundamental a gente trabalhar um pouquinho em cima disso. Porque quantas pessoas, elas se afastam das igrejas mesmo, e é isso aí, se afastam das igrejas, porque elas foram ou estão ali em igrejas, elas não estão por conta do Evangelho de Cristo, elas estão com foco em pessoas, né? E como é ruim quando a gente tem o foco em homens, em pastores. Porque o nosso foco ele tem que ser essa Jesus, questão né? muito rápida também, Celeste, de uma pessoa se converte imediatamente, ela é levada a fazer um evangelho de ministração que talvez ela nem tenha tanta estrutura para isso. Porque o ir de pregar, uma vez que você fala Jesus ama você, você já pregou. Você não precisa estar num púlpito, você não precisa estar na frente de uma equipe de louvor cantando. E essa velocidade trouxe várias quedas de muita gente, de estar à frente de um grande trabalho. Existem casos específicos que Deus quer essa velocidade, mas algumas pessoas não. Então, eu acho que esse caminhar. eu acho que tem que ocorrer dentro da igreja, de estudar. Um processo. Né? Isso, e Por ser isso- consagrado. Não, eu digo assim, você é dirigente de trabalho, depois você é diácono, depois você é presbítero, depois você é evangelista, depois você é pastor. Tem que ter Não, o todo um pessoal já processo. pula e já vira pastor. Então, isso é perigoso demais. Com certeza. Eu acho que, na verdade, o que a gente precisa é aceitar Jesus e conhecer a palavra de Deus. Verdade. Conhecer, né? É assim, uma criança nasce. Quando a gente aceita Jesus, a gente nasce de novo. É um bebê, né? E aí a gente tem que conhecer a palavra, aprofundar, passar do leitinho para a sopinha, para etc., para a comida forte, né? E aí pode ser até uma trajetória, me permita colocar assim, pastor, pode ser até uma trajetória de cargos, mas que não necessariamente precisa ser uma trajetória de cargos. Com certeza. Presbítero, diácono, etc. Não, mas eu pastor. digo na questão daquele que eu quer ser entendi. ministro. Exato. Né? Mas a gente, para falar de Jesus, a gente deve conhecê-lo, falar dele e cada vez mais se fortalecer. Eu estou insistindo nisso porque eu quero dizer para você que está em casa que muitas vezes a gente perde o foco. A gente fica olhando para o irmão, para o pastor, para isso, para aquilo, e aí começa a achar que está tudo errado com a Bíblia, que a palavra de Deus não é aquilo que ela promete ser. É porque, via de regra, quando isso acontece, a gente está olhando para o lugar errado.
Não é em nada disso que a gente tem que se mirar, a gente tem que se mirar em Cristo. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha e eu volto, e aí eu quero conhecer melhor e mais profundamente a tua história. Vou começar com você, tá bom, Rodrigo? Amém. Vamos ao intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça para cima de hoje, compartilhando com você histórias impactantes da manifestação sobrenatural do poder do nosso Deus. E você vai conhecer agora a história do Rodrigo, né? Rodrigo conheceu o Evangelho de Cristo, se afastou. Depois, o que aconteceu? Aí eu vim a sofrer um acidente de moto, né, onde eu quebrei o pescoço em 2 lugares e morri no asfalto. Eu vinha de moto atrás de um ônibus e, se materializado num senhor com a garrafa embaixo do braço, o diabo, o capeta, o que a pessoa quiser interpretar, mas as trevas estavam ali. A Bíblia diz em Pedro que ele anda bramando ao derredor, como um leão buscando a quem possa tragar. Então ele atravessou na frente do ônibus, a visão do motorista foi aberta, o motorista freou o ônibus, eu vim atrás do ônibus, tentei tirar a moto, não consegui. Bati de cabeça ali na quina do ônibus, voei do asfalto para a calçada e caí tetraplégico. E todos ficaram procurando o Senhor com a garrafa embaixo do braço, que havia cruzado a frente do ônibus. Eu, como desviado e conhecedor da palavra, eu sabia que aquilo era um demônio. O motorista que falou que ele viu essa pessoa atravessando a rua? Ele assim? desceu do ônibus e as pessoas perguntaram por que ele freou. Olha o que você causou com o motoqueiro, né? As pessoas falavam para ele. Aí ele falava que viu um senhor, atravessou de uma calçada para outra, e quando ele pisou na calçada de cá, ele desapareceu. Então era um demônio materializado, um senhor com a garrafa embaixo do braço. E todo mundo queria saber onde estava o senhor, mas nunca vão achar. E aí você bateu lá no ônibus, caiu? Bati, não sabia ali, fui saber no hospital dias depois, mas quem quebra o pescoço morre na hora, né, por falta de ar. Eu quebrei um osso chamado Atlas, que é conhecido como C1, e quebrei a C5. No momento que eu bati de cabeça, o globo da cabeça ele soltou do corpo e ficou pendurado só pela carne. E eu comecei a agonizar, né, como alguém que estivesse morrendo afogado. Essa era a impressão que eu tinha. Comecei a cuspir sangue, meus dentes se quebraram, meu punho, meu joelho. Se você olhar essa cena do acidente, realmente, quem não crê no poder de Deus, não diria que sou eu que estou aqui. Você tem fotos da cena do acidente? Da cena do acidente, eu não. Tenho uma radiografia, né, com os parafusos que estão na minha cabeça. Porque como soltou-se o globo, né, da cabeça, eles colocaram no lugar e fixaram com um parafuso de titânio. Mostra pra gente a sua radiografia. Perfil. Mostra um pouquinho, eu acho que São 12 parafusos, do meio da cabeça até a altura da garganta, certo. de frente. A altura da garganta aqui, ó, e vai até o meio da cabeça. Dá para ver a cabecinha de cada parafuso. Rodrigo, e assim, né, você está fazendo essa colocação, e é fato, uma pessoa que quebra o pescoço dessa forma, é quase impossível que ela sobreviva, né? Um trauma tão forte, né? Realmente, Só a mão de Deus, né? Só a mão de Deus para poder... o que os médicos falaram? Como é que foi esse processo? Tudo foi ali no asfalto até mesmo. Até para se ter né? a decisão da colocação dos parafusos? Ali foi tudo no asfalto que ocorreu. Quando eu bati e caí, comecei a agonizar, perdendo o ar. E quem estava ao redor já me deu como morto. Eu entrei numa atmosfera diferente. Não era aquela atmosfera ali. Eu não estava vendo mais aquele mundo físico. Eu entrei na atmosfera de trevas, né? Porque eu estava afastado e o pior medo do afastado é na hora da morte, porque ele conhece a palavra. Eu comecei a clamar por misericórdia, porque para eles eu estava morto, mas eu estava consciente. Eu estava num ambiente de trevas, mas consciente. E comecei a clamar a Deus por mais uma oportunidade, mais uma chance. E aquela atmosfera mudando, me envolvendo, né? E de repente, dentro daquela atmosfera,
começou a clarear uma luz muito forte, como se fosse um farol alto de um carro nos teus olhos. E aquelas trevas começaram a se desfazer. E alguém da luz falou: ainda não é o teu tempo. Você vai voltar, vai falar o que eu quero, vai lidar com a verdade, vai dizer o que eu mandar e eu te faço outro a partir de agora. E aí eu recebi no meu pulmão um ar gelado. Lá no início de Gênesis, Deus sopra na narina do boneco o fôlego de vida, que é o espírito. E o boneco tornou-se alma vivente. A mesma coisa, o meu corpo estava ali, para nada aproveita. O meu espírito, o meu fôlego já tinha sido tirado e a minha alma estava dentro das trevas. E Deus soprou novamente o fôlego. Foi quando eu dei um suspiro forte e passei a enxergar o mundo físico. Eu estava com os olhos abertos, com a língua para fora, uma poça de sangue em volta, as pessoas assustadas, uns chorando, com a voz embargada. Olha a aliança, ele era casado, mais um para a estatística, aquela multidão em volta. E quando eu abri os olhos, né, dei aquele suspiro, quando aquele ar entrou em mim de novo, as pessoas deram um passo atrás, porque já tinham me dado como morta. Se você está olhando para uma pessoa morta e daqui a pouco a pessoa dá um pulo no asfalto, você se assusta. E quando eles se assustaram, eles falaram uma palavra que até hoje eu escuto. Eles falaram assim: ele ainda está vivo. E isso eu carrego comigo. E chegou o socorro, você foi levado para o hospital. Então, eu estava vivo, mas continuava com o globo fora da coluna, né? E aí passei a ter meus movimentos. Eu estava tetraplégico, morri, mas quando eu recebi aquele ar, passei a ter os movimentos de novo. Chegou o bombeiro, me levaram para o hospital chamado Getúlio Vargas, na Penha. Por incrível que pareça, fui lavado com a esponjinha de pia, cambuca de sorvete e me mandaram para casa. Fui para casa. Mas sem nada, Andando com a cabeça solta do corpo, pendurada, como se fosse um boneco, procurando uma solução para aquele caso, já que o hospital público mandou embora. E aí minha família se reuniu, vamos fazer o quê? Vamos vender as coisas, não tinha muita coisa para levar para o hospital particular, e acabou que eu fui levado para o hospital particular, ali em Olaria, né? E Deus providenciou tudo, não tinha plano de saúde. Só essa haste de titânio que eu mostrei dentro da minha cabeça custou R$70 mil. Certo. Só para insistir, né? Porque a gente crê no poder de Deus. A gente crê e sabe que Deus ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. Agora, como é que você sai do hospital e é liberado com a cabeça ainda solta? Como que você conseguia ter vida? Como que você conseguia... você foi para casa e quem determinou a necessidade da reposição, da colocação dos parafusos? Quando eu fui para casa, me sentia muito mal. Eu não conseguia ficar sentado. A cabeça ela ia para o lado, para o outro. Estava solta. E depois eu fui saber, o médico me disse, que o osso que estava quebrado estava a milímetros de encostar na medula. E eu ficar tetraplégico. Só que ele não sabia que eu já tive tetraplégico no asfalto, que a mão de Deus já tinha operado. Então, achamos aquilo estranho e fomos para um hospital particular, já que o público mandou para casa. Chegando no hospital particular, tiraram um raio-x e o médico constatou que tinha uma frisura na quinta vértebra. Ele falou: fica deitado 3 dias, vai calcificar, você vai embora. Só que a coisa foi piorando, foi se agravando. Eu sem plano de saúde. Deus enviou uma pessoa que bancou o plano de saúde. Então, eu fiz tomografia, ressonância magnética, fui operado, fiquei 22 dias acordado no hospital. Sua família tinha condições de bancar essa questão dos 70 mil necessários para esse tipo de cirurgia? Nós não tínhamos condições nem de bancar uma semana no hospital. Eu fiquei 22 dias em quarto particular, só eu e minha família dentro do quarto. E ali eu fui sendo, posso dizer assim, martelado na bigorna do ferreiro, né? Sendo feito de novo. E passei todo aquele processo durante 22 dias, fui operado, autorizou a operação, o plano de saúde que me conseguiram. Coloquei R$70 mil na cabeça. A minha operação e a minha estadia no hospital, ela ficou em cerca de R$150 mil. Eu não gastei nada e Deus... Ele traz no meu coração a sua palavra, onde diz que Ele é o Deus dono do ouro e da prata. Né? Não gastei Como nada. que surgiu? Como que foi esse apoio financeiro a você? Pessoas que apareceram
e te deram suporte, família, de repente alguém que foi tocado, teve o coração tocado e compareceu para te ajudar? Na verdade, eu tinha 2 meses na empresa, eu trabalhava de motoboy e não tinha plano de saúde. Quem está 2 meses na empresa está na carência. Então, quando eu bati e fui para o hospital, aquela coisa toda, o patrão da empresa, ele quis me incluir no plano às pressas, só que o plano não aceitou. Aí ele falou, tenho 100 e tantos funcionários, você inclui ele, eu tiro os outros 100 e tantos do plano. E Deus usando o patrão, né, para poder arcar com a despesa, arcou com tudo. E depois me perguntaram, você não colocou, você estava em horário de trabalho, não colocou a empresa na justiça? Eu falei, você não tem nem noção o que o patrão fez por mim. Então, eu sou muito grato porque Deus usou ele para pagar os cerca de 150 mil reais. Né? Você considerou como castigo de Deus esse acidente? Em algum momento te passou pela cabeça que isso pudesse ser um castigo de Deus porque você estava afastado? Eu costumo dizer que a minha vida está baseada em Hebreus 12:6. O Senhor corrige aquele que Ele ama e açoita quem tem por filho. Se Deus tinha uma chamada muito grande na minha vida, queria cumprir algo que eu deixei de fazer, Ele ia permitir eu ser açoitado, ia me amassar, né, para eu voltar a uma outra criatura. E se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, se eu tivesse lá atrás, hoje eu estaria sem toda essa ferramenta na cabeça, né? E eu tenho limite, né? O pescoço ele só vai até aqui, ó. Ele não vai mais que isso. Mas minha mãe costuma dizer, se ele ficasse duro, já estava bom. Sem dúvida, Né? sem dúvida. Né? Eu acho que essa é uma visão importante, né? A gente poder perceber e saber dar glória a Deus pelo aquilo que Ele faz. Sua mãe quis dizer que se você estivesse vivo já era tremendo. Já Isso, seria isso que ela quis tremendo, dizer. ainda mais com a cabeça funcional, né? Como ele diz. Hoje, basicamente, sem nenhuma lesão, né? Se você não contar a história e o problema que você tem, ninguém vai dizer que tem algum problema assim, Celeste, né? que aqui a gente está dando uma introdução, né? Porque foram 22 dias acordados. Eu não dormi, fiquei 22. O globo do meu olho, ele estava dentro da cara. Então, fiquei muito inchado, muito mal, né? E foi muita coisa que Deus fez. Uma delas que Deus fez no hospital foi os médicos reconhecerem que Deus era Deus na minha vida. Eu estava no CTI, depois que você opera, você vai para o CTI, fica em observação. E quando eu acordei na madrugada, estava cheio de aparelho no peito, né? Agulha nas veias, e eu estava deitado em cima da cirurgia. Foi um corte de mais de 1 palmo atrás da minha cabeça. Eu deitado em cima da minha cirurgia, minha cabeça toda tomada com sangue, meu cabelo estava grande, eu fui operado assim, então escorreu, né? Estava ressecado, eu deitado. E as pessoas do hospital inteiro vinham me ver. Por quê? Porque se espalhou a notícia que tinha alguém no hospital que quebrou o pescoço em 2 lugares e estava vivo se mexendo lá no CTI. Então, o médico de tudo que era especialidade ia me ver. Teve um que chegou perto de mim e disse assim, você quebrou o pescoço? Aí eu só, com os olhos cheios de lágrimas, embargado, só conseguia fazer assim, dizendo que sim. Aí ele falava assim, mas não ficou sequela na mão nem no pé? Você mexe o pé e a mão? Mexe para me ver. Aí eu mexi a mão e mexi o pé. Aí ele, não é possível, mas não ficou dormência? Dormência ficou. No pé ou na mão? Eu falei, não, dormência não ficou. Aí ele falou uma frase que fez ele glorificar a Deus. Ele falou assim, poxa, se tu quebrou o pescoço em 2 lugares, não tem dormência nem na mão nem no pé, está se mexendo, é porque Deus é teu amigo, cara. É isso aí. Deus é nosso amigo, Ele nos ama e É Ele verdade. realmente E quando Ele faz... tem um plano na vida de uma pessoa, Ele resgata essa vida. Exato, Essa coisa de chamado e escolhido é algo muito forte. verdade. E quando Deus escolhe alguém, Celeste, Não tem jeito, não né? tem jeito. Ele Quando não quer, desiste. não abre mão. Ele não desiste. Ele não abre mão. E a gente hoje está diante de 2 pessoas que tiveram esse chamado e obedeceram o chamado de Deus, né? Eu já preciso fazer um intervalo, né? Vamos dar uma paradinha. Antes dessa paradinha, eu tenho um recadinho para você que gravei e quero que você veja. E logo depois desse recadinho, a gente vai para o break. Vamos lá. Há quanto tempo você sonha em ter seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê
é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307 e torne-se um consultor. Rinode, 20 anos fazendo sua vida melhor. Cabeça pra cima. Cabeça para Cima de hoje é um programa para nossa edificação. É um programa para comprovação e talvez um teste da nossa fé. Você ouviu a história aí do Rodrigo, né? Uma história de ação sobrenatural de Deus. A prova de que Deus não desiste nunca. E como já disse aqui o pastor Robson, né? Quando ele escolhe a gente, não tem jeito, né? Não tem saída. Ele não tem saída, não tem saída, ele vai. Resgata. Ele resgata e ele Esse é vai o propósito dele, né? Pois É salvar. Pois é. É tirar da mão de Satanás, né? Ainda que se perceba que com todo o amor e com todo o cuidado que ele tem por aquela vida, porque Deus jamais gostaria que ele passasse por essa situação. Ele disse que Deus castiga, não. Uma vez você afastado da presença do Senhor, você está na zona de perigo. É isso aí. E aí você fica livre para Satanás governar sua vida, porque o mundo é dele. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Uma vez que você não está com o Senhor, com quem você está? Você está com o maligno. E aí o maligno faz o que quiser da sua vida. Então, modificando isso, assim, trazendo um pouquinho do Robson para o Rodrigo, né? Que eu sei que é um homem de Deus que foi levantado para pregar o evangelho com esse testemunho extraordinário. Uma vez que eu deixo de ser do Senhor, eu sou do inimigo. É isso aí. Sabe, você está colocando uma coisa, pastor Robson, que o meu pastor, ele costuma brincar. Eu faço parte da liderança da igreja, né, atualmente, respondo pelo Ministério de Educação Cristã, e o pastor costuma brincar com a gente assim, né, dizendo que, especialmente a liderança, está no caderninho de oração diária dele, né? E que é muito bom a gente estar no grupo de liderança, porque todos os dias ele ora por toda a liderança. O problema, o risco, quando a gente deixa de estar na liderança, é sair do caderninho dele, entendeu? É muito sair forte. do caderninho dele. E é isso aí, é muito certeza. forte, né? Porque a questão é Ninguém essa. consegue orar por todos. É. E nem olhar por todos. E a questão é só o paradigma que a gente quer fazer aqui, porque é isso. Quando nós nos afastamos de Deus, nós muitas vezes estamos abrindo mão da cobertura dele em nossas vidas, né? Deus, ele trabalha assim, ele não invade nada. Ele te escolhe, mas escolhe. quer que você também o escolha. Se nós não o escolhermos, se nós não o quisermos, ele vai respeitar. Ele vai E respeitar. como Deus é ciumento, né? Nos trata como a menina dos seus olhos, afastou-se, ele permite você ser amassado, né? Exato. Ser quebrado. Muitos dizem que Deus quebra o vaso. Isso é mentira. Porque em Jeremias 18:4 está escrito que o vaso que ele fazia de barro se quebrou. É o vaso que se quebra, não é o oleiro. Ele torna a fazer outro. Então Deus permite que a gente venha a ser amassado, quebrado por culpa nossa. Ele resgata-nos. E agora vai, meu filho, conta o que tu passou para que outros não passem também. Com certeza. E o bacana é que a gente que conhece Deus e sabe como Ele trabalha, pode ficar certo de que tudo que acontece, acontece dentro da vontade de Deus. Que tá Nem barato. que seja a vontade permissiva, Ele permite. Mas se aconteceu, é porque Ele permitiu. E o bom é a gente saber que Ele sempre está no controle de todas as coisas. Há quanto tempo aconteceu o seu acidente? Meu acidente foi dia 17 de abril de 2008. 2008. Dia 17 de abril eu sofri um acidente, dia 18 eu entrei no hospital, dia 27 de abril era meu aniversário. Eu estava entre a vida e a morte esperando a cirurgia. E hoje você está aqui entre a vida e a vida,
falando de tudo que lhe aconteceu. E comprovando o poder de Deus. Né? Exatamente, né? Porque é isso que ele gosta que a gente faça, né? Ele abençoa e diz, vai lá e conta. Verdade. Fala, eu não quero falar de mim não, vai você e fala, né? E você, pastor, fala pra gente daquilo que Deus Ao contrário do fez na Rodrigo, sua né, vida. que disse aqui que não houve muita evangelização sobre a sua vida, eu já foi diferente. Muitas pessoas chegavam perto de mim e falavam, Jesus te ama, Deus tem um plano na sua vida. Eu me prostituí aqui no Rio de Janeiro, fui gay aqui no Rio de Janeiro, homossexual. Eu estava no elevador, apareceu o evangélico, Jesus te ama. Eu estava na praia, aparecia um camelô vendendo alguma coisa, vendia aquele produto para mim, no final, Jesus tem um plano na sua vida. E assim Deus foi fazendo essa obra. Só que eu, hoje, transformado pelo poder de Deus, pela obra sobrenatural de Deus, porque o que importa para Deus, Celeste, não é o lado de fora. O que importa para Deus é o que Ele fez dentro de você. E muitas pessoas falam, mas como foi liberto da homossexualidade e ainda mantém alguns trejeitos? Porque Deus, Ele olha o que está dentro do teu coração. É isso que importa para Deus. E Deus, Ele começou a me escolher, a me procurar, mesmo sabendo que eu estava no meio das trevas. Porque esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é salvar, é libertar. E a homossexualidade, ela é muito, tem uma pluralidade assim na homossexualidade muito grande. É drag queen, é transexual, é travesti, é transformista, são gays enrustidos, são gays entendidos, e aí vai. É uma coisa tão grande, tão louca, tão desgovernada, que o próprio homossexual não sabe o que ele está vivendo. Só que eu sei, uma coisa eu tenho certeza, é que o carnal é saboroso, mas o espiritual é uma desgraça. Ele pode viver o carnal, viver toda aquela satisfação e toda aquela alegria na hora do pecado. A desgraça do espiritual, você está dizendo, no momento em que ele está vivendo esse tipo de realidade. Quando ele está vivendo a homossexualidade. Certo. E quando ele coloca a sua cabeça no travesseiro e deita, algo martela dizendo para ele. Eu digo todos, porque eu tenho tarimba para poder falar que todos os homossexuais que estão na prática homossexual são infelizes. Eu não sou o pastor que foi levantado para poder tratar do assunto de homossexual. Eu não sou o militante que decidiu fazer um projeto para poder curar o homossexual. Não, Celeste. Eu sou o homem transformado por Deus, que Deus tirou da homossexualidade. Então eu posso dizer que verdadeiramente todos os homossexuais são infelizes, porque o Espírito Santo, ele fica ali, ó. Não está certo. Hoje, essa bandeira da homossexualidade está muito em voga, né? A defesa do homossexualismo, ela vem forte, fazendo, inclusive, estimulando mesmo e dando força até para pessoas que se tinham dúvida de fazer uma opção homossexual, hoje elas se sentem fortalecidas a fazer essa opção, entendendo que é natural, que não tem problema, que tem que sair do armário, e a gente vê isso acontecendo de uma forma assim muito forte. E diz-se, né, é uma coisa que fica forte aí para todo mundo, que evangélico é homofóbico. Qual é a tua opinião a respeito disso? Não, evangélico não tem nada de homofóbico. Evangélico crê na verdade. E a palavra de Deus é contra a homossexualidade. Então, esse católico que professa a liberação da homossexualidade... Católico ele ou não qualquer é católico. outra pessoa? Não, eu digo assim, o que é nós evangélicos vivemos a palavra do Senhor. Nós cremos nela e sabemos que a porta da eternidade, ela vem através de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu só vou para o céu através do verbo que é a palavra do Senhor. Não existe outra alternativa. E a palavra, ela condena a prática homossexual. Então o evangélico, ele não é homofóbico. Ele defende a palavra de Deus, que é o que leva ele para a eternidade. A grande diferença é que
pautado naquilo que a Bíblia diz. Nós, evangélicos, dizemos o homossexualismo ele está fora da vontade de Deus, porque Com Deus certeza. criou homem E e mulher. A imagem de Deus já compreende isso. Criou homem e mulher. Não existe meio termo Não para essa existe. história. Agora, ninguém em sã consciência pode ou deve não gostar, Discriminar, tripudiar ou ridicularizar. discriminar uma pessoa Que está na prática homossexual. homossexual. Né? Isso é outra história. E quem fizer isso está errado. Aí, seja evangélico, seja o que A for. homofobia tá ela não pode ser errada, conotada né? e nem derrubada, nem derramada em cima do evangélico. A perfeito. homofobia ela tem que ser diagnosticada em cima da pessoa que vai contra o seu preconceito pessoal. Perfeito. Eu, Robson, saí da prática homossexual, mas tenho amigos homossexuais que conversam comigo. Muitos aceitam a minha libertação, alguns não aceitam, alguns creem, outros não creem, e assim vai. Agora, não me dá o direito de ridicularizá-los, difamá-los. Uma vez eles me perguntando o que eu acho, eu vou falar. Perfeito. Essa prática não agrada a Deus. Mas Hoje- como não agrada? A palavra de Deus até hoje não conseguiu ser desmentida. Ela é a verdade. Há quanto tempo você está liberto? Há quanto tempo você deixou essa prática da homossexualidade e agora tem restaurado a sua vida? Então, nessa busca, como eu falei, de várias pessoas falando de Jesus para mim, eu senti a necessidade de estar com Deus, não tinha força de estar com Ele. Porque eu queria a prática homossexual e queria Deus. E não tem como ter. Ou você é totalmente de Deus, a Bíblia fala que os verdadeiros adoradores adoram Ele em verdade. Espírito em verdade. Ou você vive, não tem morno. Então, esse é o grande problema da igreja inclusiva hoje. Eles querem ficar na prática homossexual e querem Deus. Quanto tempo você ficou nesse meio caminho aí Então, para um lado e nessa pro outro? brincadeira eu aceitei a Jesus 17 vezes. Um dia eu tentei suicídio. E tomei 40 comprimidos de um tranquilizante muito forte, com bebida, com álcool. E esse remédio era para mim dormir e não acordar mais. Só que a substância do remédio foi reversiva no meu organismo, foi o oposto. E eu fiquei 3 dias acordado. E ali eu compreendi o plano sobrenatural de Deus na minha vida. E caminhando, indo na casa de um amigo meu que era homossexual, que aqui no Rio de Janeiro saía de Carmen Miranda, no Carnaval, de Madonna. Indo a caminho da casa dele, eu encontro uma mulher na rua. E esta mulher fala para mim, Deus mandou eu vir por este caminho, porque um missionário escolhido por Deus iria estar passando. Aí eu olhei para ela e falei, a senhora só pode estar doida. Tentei me matar, não morri, e a senhora vem me chamar de missionário? Se liga, velha. Eu disse assim para ela. Ela disse para mim, vamos na minha casa, tem uma oração lá, e a glória de Deus vai ser impactada sobre a sua vida. E ela me pegou pelo braço e foi me levando, e eu achei aquilo estranho, mas fui. Porque dentro de mim ardia a vontade de procurar Deus, mas a carne era muito mais forte. Quando eu chego na porta da casa desta mulher, a filha dela, uma criança de 12 anos de idade, é tomada em profecia e diz para mim assim, jovem, tu louvarás o nome do Senhor, pregarás a palavra de Deus e as nações verão seu nome estampado na terra, porque eu, Senhor, eu vou te levantar. Ela olhou para mim e falou, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Eu falei, quero. Ela disse, o que você quer mais? Ela fez a pergunta sobrenatural, Celeste. Eu falei, eu quero que Deus entre dentro de mim e arranque o desejo que eu sinto por homens. Ela olhou dentro dos meus olhos e falou assim, o meu Deus vai fazer isso agora. Ela creu naquilo que eu desejava. E a Bíblia fala que quando 2 pessoas concordam na terra sobre um determinado assunto, Rodrigo, Deus manifesta a sua glória. Aleluia. E eu aceitei Jesus naquele dia. E você ficou limpo. Nunca mais Glória a Deus. caí na prática homossexual. Perfeito. E é assim, né? E aí, tudo isso tem um período mesmo de
transformação. De libertação. De libertação. Você que- aceitou Jesus 17 vezes, mas essa ida e vinda tem uma normalidade. Tem uma normalidade da briga, né? Da Da guerra. batalha espiritual que se Não é uma trava, coisa né? instantânea. Aham. É uma Muitas coisa vezes de tratamento. Às vezes acontece sim. pode. Quando pode. Deus Processo, quer. né? Um processo. Mas eu exato. precisei dessa experiência Aham. de ter vindo na rua uma pessoa desconhecida. Eu tinha que viver esse sobrenatural que o Rodrigo viveu. Aham. Esse espaço de ir para essa região, esse mundo espiritual, essa tentativa de morte, não morrer. Ele falando para você assim, olha, eu que mando na vida, eu que controlo a vida. Por muito menos hoje, você está dentro da tua casa, você leva um tiro e já vai. É verdade, é E verdade. é por isso que eu falo da escolha. Aham. Então, Deus, quando Ele determina um algo, ninguém, Celeste, pode entrar no sobrenatural de Deus. É verdade. E a gente tem que ter a aceitação disso. Tem que fazer, tem que aceitar, tem que se dispor. Porque Também. naquele momento você é já tocado pelo Espírito Santo, mas você disse, eu quero, Senhor, eu quero ficar limpo. Eu descobri né? que posso. Como naquele momento, né? E o Senhor, através daquela menina, disse, o que que tu queres? Isso Né? aí. Isso eu te dou, ser limpo. E você ficou limpo. O meu Glória a Deus. discurso, Glória a Celeste, Deus. jamais. Olha só, Robson, eu preciso já fazer o intervalo. A gente já estourou o nosso tempo, eu preciso fazer o intervalo. Eu vou dar a paradinha e a gente volta para complementar o seu testemunho, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. É isso aí, queridos. Hoje a gente está aqui falando sobre o poder sobrenatural de Deus e a gente está trazendo duas histórias fortes e impactantes para você. Mais do que entrar no mérito e nos detalhes específicos de cada história, a gente quer que você entenda que Deus, quando Ele quer, Ele faz. E quando Ele não quer, Ele não faz. E não é porque Ele é mau ou porque Ele escolhe uns e outros, é porque Ele sempre tem um propósito para a gente a cada momento da nossa vida, né? Como teve aqui para vocês. Eu já aproveito para, nesse final de programa, começar a me despedir de vocês. Sua palavra final é... Bem, eu quero agradecer, né, essa oportunidade, louvar a Deus por esse momento. Me sinto muito honrado de estar aqui. E dentre alguns materiais que eu tenho um livro de testemunho contando a história. Aquele raio-x que eu mostrei aqui está dentro do livro. Esse aqui já é seu. Ai, que tá? maravilha. Isso aí. Presente, é sempre bom a gente ganhar presente, E nós né? estamos abertos aí ao convite do pessoal para ministrar na igreja. Eu tenho os materiais para levar também. Perfeito. Robson, sua despedida e também nessa despedida só enfatizando, né? Hoje você é salvo, limpo, liberto, casado, tem Isso. 4 filhos Realizado. e está realizado, cumprindo a missão, pregando a palavra e falando dessa maravilhosa obra de Vai Cristo. fazer 20 anos de ministério, Aham. ganhando almas para Jesus, homossexuais e todo tipo de pessoa que estão nas trevas. Aham. E Você tem um DVD que tem um conta- DVD que conta toda a história da minha vida. E assim, e uma coisa que eu queria falar, a possibilidade da transformação. Ninguém está aqui contra nenhum homossexual. A gente apenas quer falar, quer sair? Deus pode te libertar. Deus cura, inclusive, a sua homossexualidade. Eu posso Nós deixar o meu cremos. telefone? Pode, deve. Então, eu sou de São Paulo. Eu quero agradecer a Boas Novas, né? Porque geralmente em São Paulo eu faço Rede TV, Band, e poucas foram as vezes que eu fui numa TV evangélica falar desse testemunho, pelo incrível que pareça. Aham. E eu moro em São Paulo, meu telefone de contato é 11 99397 9887 para pregar em todas as igrejas do Brasil e fora. Perfeito. Convidem o pastor Robson para ir na sua igreja, dar esse testemunho. É assim que a gente mostra o poder transformador de Deus. Muitíssimo obrigada Nós que agradecemos. pela presença de Deus vocês. abençoe sua vida, tá? esse trabalho lindo. É só vitória. Amém. Obrigada a você também que está em casa, participou conosco. E é muito bom cada vez que a gente ouve e comprova a ação maravilhosa do nosso Deus. Obrigadíssima, fica na paz e com a boa música do Marquinhos Gomes, encerrando o nosso programa. Tchau.
importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você